Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, quero-te dar as boas-vindas a este episódio do podcast Mundo Indefinido. Se não me conheces, o meu nome é Catarina e neste podcast falamos sobre viagens. Este é o primeiro episódio de 2020 e eu quero-te desejar um excelente novo ano. Eu espero que ainda vá a tempo, apesar de já daqui a nada estarmos a meio de janeiro. Espero que este 2020 te traga muitas aventuras e que possas explorar um bocadinho mais deste mundo e de Portugal também. Tanto que eu pus-me a pensar, eu estava a planear mais ou menos as coisas que eu iria escrever no blog e que eu iria partilhar nas redes sociais e decidi que, aliás, eu estava a ver que havia muitos países que eu poderia falar, que ainda não escrevi ou sobre os quais ainda partilhei muito pouco, mas pus-me a pensar que se calhar fazia sentido partilhar um bocadinho mais de Portugal. Então eu queria que janeiro, em particular, fosse dedicado a Portugal nos textos do blog. No entanto, no podcast quero continuar a ser internacional com as pessoas que eu convido e que vêm aqui assim falar um bocadinho, e o episódio de hoje não é exceção. Neste episódio eu estou à conversa com a Beatriz Ribeiro, que é um alojamento local em São Miguel chamado Casa da Margarida. Eu depois vou deixar os links na descrição do episódio. E estivemos a conversar sobre uma viagem que a Beatriz fez à Noruega, mais concretamente ao norte da Noruega. Espero que gostes deste episódio, um excelente ano de 2020 e boas aventuras! Olá, Beatriz! Olá, Catarina! Então, tudo bem contigo? Sim, e contigo? Sim, também. Estás aí em São Miguel, não é? Sim. Sim, nos Açores. São Miguel, Açores. Sim, eu gosto muito dos Açores. Eu já estive em São Miguel, estive na Terceira e estive na Graciosa. Pois, eu acho que foi até através do teu podcast que eu fiquei a saber que tinhas uma ligação aos Açores, porque o teu pai já viveu cá, não é? É, exatamente. Ele ainda vive aí, na verdade. Ele vive em São Miguel e gosta muito. Ok. Ele nem sequer está a pensar em voltar para Lisboa nos próximos tempos. Acho que vai ficar mesmo por aí. Olha, queres começar por te apresentar para quem não te conhece? Sim, eu sou a Beatriz, tenho 30 anos, nascida e criada nos Açores, mais concretamente na ilha de São Miguel, mas com uma costela alfacinha, porque a minha mãe era micaelense, mas o meu pai é lisboeta. Não vivi sempre cá, tive 5 anos a viver em Coimbra, porque fui para lá estudar, mas depois regressei para trabalhar e desde então que estou por aqui. Sou apaixonada por fotografia e viagens e tenho um blog sobre estas temáticas, que é o ilhua.pt, que também por essa razão estou aqui hoje, né? Sim, exato. Eu já não me lembro muito bem como é que eu descobri o teu blog, mas eu também andei por ele e pensei, olha que engraçado, sobre os Açores, mas não só, também tem outras coisas, não é? E eu depois vou deixar o link na descrição para o teu blog e para as tuas redes sociais e para essas coisas Obrigada. todas. Mas hoje eu queria falar contigo sobre uma viagem que tu fizeste ao norte da Noruega, não é? Exatamente. Como é que surgiu essa viagem? A viagem surgiu porque eu tenho um amigo que imigrou para lá em 2015, no início de 2015, e no fim desse ano estávamos a conversar no Messenger, a meter a conversa em dia, e ele diz, então, quando é que me vens visitar aqui? E é daquelas coisas que eu acho que as pessoas dizem assim, da boca para fora, e devem dizer isso a toda a gente. E eu avisei-lhe, olha, se estás a dizer isso a brincar, não digas, porque eu aproveito, porque eu estou sempre pronta para ir viajar. E ele, não, eu estou a falar a sério, olha, então eu vou começar a ver passagens, se encontrar alguma coisa, fica à minha espera. E assim foi, e eu consegui encontrar umas passagens que eu achei bastante acessíveis e avisei-lhe de quais eram as datas que eu ia aparecer lá e lá fui. Ok, então foi assim, graças a esse convite que às vezes as pessoas fazem de forma não intencional, não é? Que resolveste aproveitar. E estava a pensar no preço das passagens, porque eu não sei como é que são as coisas aí de ir de São Miguel para outras zonas da Europa. Para nós aqui em Lisboa é muito fácil, mas vocês aí é mais ou menos complicado, têm sempre de vir ao continente, como é que é? Sim, praticamente sim, temos sempre que ir
ao continente. No caso da Noruega, era assim e continua a ser. As únicas ligações que temos cá diretas é para a Inglaterra, porque agora temos a Ryanair faz Ponta Delgada, Londres, e outras ligações que temos aqui é mais para o continente americano. Agora para o resto da Europa temos sempre que fazer a ligação com o continente, por Lisboa ou pelo Porto. Pois. E nessa viagem para a Noruega não foi exceção, não é? Também Exato. tiveste de passar por aqui. E estávamos a falar do norte da Noruega, mais ou menos em que zona é que foi que visitaste? Sim, então esse meu amigo que é o Luís, ele está em... eu vou dizer nomes, posso estar a pronunciar mal aquelas cidades da Noruega, que aquilo é muito complicado, mas ele está em Tromsø, que aquilo é considerado a capital das auroras boreais. É um sítio muito turístico e muito procurado por essa razão, e acho que é a cidade principal do norte da Noruega. Fui ter com ele aí, mas não ficamos só por aí. Ele tem carro, viatura própria lá, e fizemos algumas excursões sempre pelo norte, mas fui também até Lofoten, que é um arquipélago, e Senja, que é a segunda maior ilha norueguesa. Estava aqui assim a tentar ver no mapa para me situar. Mas sim, já encontrei, já, está aqui. Ok, e estavas a dizer que era a capital das auroras. Chegaste mesmo a ver as auroras lá? Sim, não vi em Tromsø, vi em Lofoten. Ok, e como é que é essa experiência? Eu adorei, é um fenómeno da natureza realmente totalmente diferente daquilo a que eu estava habituada, por isso é fascinante. Temos que ir, é preciso reunir certas condições para ser visível as auroras. O céu tem que estar limpo, não podemos estar numa zona com poluição luminosa, por exemplo, temos que nos afastar das cidades, mas pronto, eu estava muito bem acompanhada porque o meu amigo, ele é precisamente guia turístico, e na altura do ano que eu fui, que foi em março, é precisamente a altura das auroras boreais, e ele nessa altura do ano ele é só guia de auroras boreais, é basicamente o que ele faz da vida. E hoje em dia existem apps e tudo que nos indicam se vai ser uma boa noite para as auroras ou não, por isso é fácil. Pois, para andar ali assim à caça das auroras, Exato. porque deve ser assim uma experiência bem interessante. Estares assim, depois veres aquele céu com aquelas cores, deve ser extraordinário. E estava muito frio ou não, em março, nessa altura? Estava frio, mas eu pensei que fosse muito pior. Eu acho que a mínima de temperatura que eu apanhei foi -4, por isso eu até passei bem, fui prevenida com agasalhos e isso, e foi tranquilo. Eu pensava que ia passar bem pior, porque eu sou muito friorenta, mas nesse aspecto até foi tranquilo. Eu acho que é um tipo de frio diferente. Eu acho que tenho mais frio em Portugal, ou aqui mesmo nos Açores, porque é um frio muito úmido, do que nesses países quando está a nevar e com neve acaba por não sentirmos tanto frio. Não sei se também tens essa experiência. Sim. E eu suponho que lá também as casas sejam mais quentinhas, não é? Que estejam assim mais preparadas para lidar com o frio. Sim, tudo lá está preparado para o frio. Até fazia-me confusão a diferença térmica de interior e o exterior. Isso fazia-me imensa confusão, porque é assim que eu fico doente, com essas alterações de temperatura, mas para eles lá aquilo é super normal, porque no interior praticamente eles andam de t-shirt, está-se mesmo temperatura muito quente, e depois agasalham-se todos para vir cá para fora. Mas, por exemplo, as casas, praticamente todas as casas têm o soalho, que agora já se vê em Portugal, mas o soalho da casa de banho aquecido, e os próprios carros. Isso foi uma surpresa. Estou a andar de carro do meu amigo e de repente começo a sentir o meu rabo a ferver, e eu vejo o que é que se passa aqui, e os bancos dos carros
também são aquecidos. Sim. A minha tia também tem um carro, por acaso acho que ela, não sei se ela comprou na Alemanha, se já o comprou cá, mas é um carro alemão, pronto, e basicamente também tem os bancos aquecidos e no inverno dá muito jeito. Às tantas estás assim sentado, começas a sentir assim um calorzinho, ficas sem Sim, perceber muito bem de onde é que vem, não é? Quando é a primeira vez. Então, mas que raio, o meu rabo está a ficar quentinho. eu não estava nada à Pois. espera, não conhecia. Mas pronto, é bom para quando está dentro do carro, só depois quando sais notas mais a diferença, não é? A Sim. diferença da temperatura. E assim, que outras diferenças é que sentiste lá? Olha, posso começar logo por dizer que assim o primeiro choque foi cultural, foi ao lidar com as pessoas e foi logo no voo doméstico, porque eu tive que fazer Lisboa-Oslo, Uhum. depois Oslo-Tromsø. E então nesse voo já doméstico dentro da Noruega, tive assim uma situação com uma hospedeira de bordo que fiquei logo assim, ok, as pessoas realmente são aqui bastante diferentes. Elas têm, acho que é do senso comum, já é generalizado que o pessoal lá dos países nórdicos são mais frios, não tão emocionais. E eu tive uma situação que eu fiquei assim um bocadinho, poça, com antipatia. Na altura parecia-me antipatia, mas são maneiras de estar diferentes. Uhum. Para além disso, achei muito curioso a maneira como eles lidam com o álcool e com o tabaco, porque não estão à venda em hiper, em supermercados. Eles têm lojas específicas só para vender álcool e tabaco e normalmente até ficam um pouco afastadas dos supermercados e das lojas de conveniência ditas normais e, portanto, têm um controle mais restrito da venda desses produtos e mesmo quando esses produtos existem nos hipers, eles só podem vender a partir de uma certa hora da noite, então durante o dia estão tapados com um pano e com correntes e só a partir de uma certa hora é que podes comprar, ou então vais às lojas mesmo específicas e nessas lojas, do que eu percebi, é também prática pedirem o documento de identificação de toda a gente para fazer essa venda. Também achei isso curioso e diferente. Isso é engraçado, porque eu estive a viver 6 meses no Canadá e quando eu estive lá, eu acho que nos Estados Unidos é a mesma coisa, eles também têm essa divisão, portanto tens as liquor stores, que é onde tens toda a parte das bebidas alcoólicas e depois tens o supermercado normal. Mas eu não me lembro de nenhum supermercado ter visto álcool sequer, portanto essa questão que estás a dizer de alguns sítios estarem tapados com pano ou com correntes e só se vender a partir de certo horário, eu acho que isso eu nunca apanhei e é curioso. E Sim. é diferente, sem dúvida nenhuma, porque nós temos tudo ali, vamos buscar, se nos apetecer às 10 da manhã, vamos lá e compramos, não é? Exato. Que giro. Mas estavas a dizer outras coisas. Pronto, parece ser de facto, aquilo como eles são conhecidos, parece ser um sistema e uma organização, são muito organizados, o sistema parece ser super eficiente e agora assim de repente não me estou a recordar assim de mais nenhuma curiosidade. Sim, tudo bem, tudo bem. Estavas a dizer há bocadinho que tinhas andado de carro lá com o teu amigo. Vocês chegaram a andar de transportes ou foi sempre só carro? Não, andamos sempre só com o carro dele, Uhum. nós dar de transportes. Ok. E as estradas são boas? Naquela altura, eu fui em março de 2016, ainda é bastante um inverno rigoroso, não é? Sim, sim. E então as estradas, para aquilo que nós estamos habituados, é assim uma grande diferença também, porque estão cobertas de neve. Portanto, foram viagens de carro completamente diferentes do que eu estou habituada. E eu achei as estradas um bocadinho estreitas, enquanto que cá costumamos ter aquela berma na estrada de segurança, para o caso de termos que encostar por algum motivo. Sim. Lá não há margem nenhuma. Achei as estradas um bocadinho estreitas e também achei isso um bocadinho estranho na Noruega, porque se acontecesse
acontecesse alguma coisa, não havia por onde encostar nem nada. Pois é, ainda por cima com a questão da neve, não é? Que faz sempre pensar que vamos precisar de alguma coisa. Mas eu também suponho que todo o sistema esteja mais adaptado, certo? Portanto, devem ter os veículos para limpar a neve, os Sim, carros também devem ter um tipo de pneu diferente, provavelmente, não é? Para conseguirem sim. lidar melhor com isso. Os pneus têm tipo de uns piques, Uhum. de uns pitões para andar nessa altura do ano. Não sei se é assim o ano todo, mas na altura que eu fui eram assim que os pneus estavam. Mas realmente é muito diferente. Por exemplo, cá, quando há um nevão ou qualquer coisa, para a Serra da Estrela, por exemplo, que é o sítio que temos cá Uhum. para ver esse tipo de cenário, cortam-nos logo as estradas. Nós somos muito. Acontece uma coisinha, a estrada fica cortada, já não se pode ir para a Serra da Estrela. E lá eu ficava a pensar, bem, se isso fosse em Portugal era impossível darem-nos acesso a estradas nessas condições. É mesmo muito diferente, porque eu andei em estradas a nevar, com neve, com o carro a mandar neve dos lados, como acontece quando passamos por uma poça d'água, né? Que Sim, mandamos o sim, sim, carro. sim. Se acabas de ter água, mandavas assim neve. Sim, porque estávamos a andar por cima da neve, a neve voava, ia para os vidros e a poça, isso de facto, nós somos tão picuinhas, não, a mínima coisa já não nos deixam seguir e isto aqui é a coisa mais normal, Sim. sempre, fazer viagens nesse tipo de condições, Sim, sim. É o contexto, não é? Eles estão mais habituados claro. a esse tipo de temperatura e de ambiente. Senão não faziam uma vida, né? Durante Pois, 15 exato, dias não podiam sair de casa. exatamente, estavam sempre fechados. Mas olha, assim que coisas é que tu viste lá? Pronto, já falaste nas auroras, para onde é que vocês andaram a explorar? O que é que viste? O que é que gostaste? Sim, então primeiro o meu primeiro destino foi Tromsø, não fiquei lá muito tempo, foi só mesmo para conhecer a cidade que vi num dia e depois seguimos para Lofoten Uhum. e então aí tivemos passear pelas diferentes ilhas, foi aí que eu tive a oportunidade de ver as auroras boreais e vi praias também, tem praias e também é aquele é um conceito de praia completamente diferente do nosso, né? Nós quando Uhum. vamos para a praia é para destinos tropicais e lá é uma praia completamente com um cenário completamente diferente, com a paisagem na praia dá para ver montanhas com neve e é assim uma coisa mesmo fora do comum e achei bastante bonito. E o que eu também achei curioso na Noruega foi a luz. Tem que difere, né, ao longo do ano, mas na altura que eu fui em março acontecia tipo a qualquer hora, olhávamos para o céu e podia estar aquela luz tipo laranja ou cor-de-rosa, mesmo sem ser no pôr do sol, tipo, isso acontecia Sim. tipo, a meio da manhã, a meio da tarde, de repente podia acontecer isso. É uma luz completamente diferente devido à Uhum. localização geográfica onde estamos praticamente no círculo do polar ártico. Uhum. E isso acontecia, eu achei a luz da Noruega lindíssima e o crepúsculo, portanto aquela luz antes do pôr do sol, dura imenso tempo, enquanto que cá em Portugal é rapidíssimo, a gente para tirar uma fotografia temos que preparar o equipamento e não sei o que, ser rápido e aquilo não dura muito, pronto, já passou. Lá dura e dura e dura, é muito, muito bonito. Que engraçado. Portanto, para amantes de fotografia deve ser extraordinário, não é? Tens o tempo todo para preparar as coisas, tirar fotos, voltar a tirar se não ficar bem. Exatamente, e Lofoten é precisamente um destino muito procurado e conhecido para expedições fotográficas. Exatamente por causa disso. Que Sim, eu não engraçado. conhecia Uhum. Lofoten, o meu amigo é que me falou e eu fui pesquisar depois de
de ter conhecimento, agora já vejo Lofoten em todo o lado. Mas na altura nunca tinha ouvido falar e fui pesquisar e eu disse, temos mesmo que ir, porque ainda é um bocadinho longe de Tromsø, foi um dia inteiro de viagem de carro para chegar lá, não sei se foi 12 horas a andar de carro, acho que foi 12 horas para chegar lá, de Tromsø a Lofoten, e ele falou-me porque ele tirou férias para andar comigo, e ele disse, então o que é que queres fazer, não sei o que, Luís, tu é que conheces, dá sugestões, e ele falou de Lofoten, mas depois, mais perto da hora, ele não estava com muita vontade de ir, porque de facto é um bocadinho longe. Mas como eu fui pesquisar e vi que era um sítio espetacular para fotógrafos, e eu, como amante de fotografia, fiquei mesmo muito interessada, e eu disse, Luís, não me podes falar de Lofoten e depois não ir isto, e depois retirar-me essa ideia, tipo, vamos ter que ir. E então ele lá cortou e fomos. Lá o obrigaste. Mas ele é que falou nisso, não é? Portanto, exato. Se não queria, não devia ter falado. Claro. Então fizeram essa viagem de 12 horas, mas com paragens. Sim, claro, em estações de serviço, para comer. Pois. Mas chegámos lá já de noite, foi mesmo chegar e ir para a cama. E lá ficaram a dormir onde? Ficaram em algum hotel ou... Aquilo penso que são um tipo de alojamentos locais. Ok. Uns apartamentos, podemos dizer assim. Pronto, a vantagem de estar a fazer essa viagem com alguém que está lá é a pessoa ter muitos conhecimentos, não é? E ele já tinha trabalhado em Lofoten e, portanto, ele tinha esse conhecimento dessas casas que são do antigo patrão dele. Que engraçado. E então falou com o antigo patrão a dizer que estava a pensar ir lá uns dias de férias, e o patrão aceitou em receber-nos lá num dos seus apartamentos turísticos e nem nos cobrou nada, o que foi fantástico. Foi uma viagem que, em termos de Noruega, é bastante caro, mas em termos de custos, como eu fui para visitar um amigo que está lá, eu tive muitas benesses, digamos assim, em termos de custos, porque ele conseguia muita coisa que de outra forma eu não iria conseguir. Sim. Eu estava mesmo a pensar nisso, porque sempre soube dizer que os países nórdicos são caros para o nosso padrão, como é óbvio, não é? E estava mesmo a pensar nessa questão, porque teres ido nessa circunstância ajudou-te a nível de valores, o que é ótimo. Mesmo. Quanto tempo é que tu ficaste lá, a duração da viagem total? Fiquei uma semana no total. Semana. Pois, e não tiveste a questão do alojamento, certo? Só tivemos em Senja, depois então fizemos Tromsø, Lofoten, e depois no regresso para Tromsø fizemos então Lofoten, Senja, que Senja fica a meio caminho entre Lofoten e Tromsø, e ficamos uns dias então em Senja. E depois então de Senja a Tromsø, por isso a viagem de regresso foi muito mais tranquila, porque não foi direto Lofoten-Tromsø, fizemos essa paragem em Senja, que fica a meio caminho, digamos assim, e em Senja, que é Senja, ele também sugeriu Senja, também porque lhe dava jeito de ir lá, porque era onde ele ia trabalhar na próxima temporada. E então ele assim ia lá e também aproveitava para falar com o seu futuro patrão sobre o início do trabalho dele, e aí aquilo também é um alojamento turístico e que tem atividades turísticas de andar na neve, pesca, tem assim algumas atividades que se pode contratar, e ele sendo guia turístico, ele ia estar aí nessas atividades, e ficamos nesse alojamento turístico. E aí cobraram-nos a estadia, não foi o preço que costuma ser para o público em geral, como era um futuro colaborador, também fizeram-nos um preço especial. Uma atençãozinha. Mas mesmo assim já foi uma grande quantidade de custos que conseguiste reduzir aí, não é? Muito. E porque pagámos aí a estadia, mas eles ofereceram-nos atividades. Fui fazer o que eles chamam de snowshoeing, que é andar na neve, com é literalmente andar na neve só? É só andar? Sim, tipo, não tem assim nada de especial, mas pronto, para quem não é do sítio da neve,
Sim, pode sim, achar sim. interessante. Então eles fornecem-nos uns sapatos especiais para andarmos Ah, que basicamente, não sei como é que é de explicar, mas tem assim uma base muito grande em metal numa bota, que é para termos o máximo de aderência na neve para não afundar. Fomos fazer isso. Auroras em Sénia não foi possível ver, porque todos os dias que eu estive lá, teve sempre muito nublado. Estavam lá umas outras senhoras, não sei já qual era o país, estavam lá de férias e coitadas, elas entendiam que eles não podiam fazer nada, não é? Em pois, relação claro. às condições do tempo, mas ficaram bastante tristes porque elas durante toda a sua estadia não Não conseguiram ver as conseguiram auroras, ver. iam regressar a casa e não tiveram essa oportunidade. É Pois. sempre uma lotaria, tipo, as auroras, ninguém nos pode dar a certeza se vamos conseguir ver ou não, depende das condições. Sim, claro. Podemos tentar ir na altura do ano que sabemos que elas costumam aparecer mais, mas o resto está ao tempo, né? Exatamente. Sim. Agora estou-me a lembrar de outra curiosidade que eu vi em Tromsø, foi vi chaves nas portas das casas, do lado de fora, ou mesmo Sim. pessoas deixam os carros abertos com telemóvel, a carteira lá dentro à vista, e eu achei isso muito curioso. Sei que a Noruega é um país muito seguro, mas hoje em dia, mesmo assim, achei curioso ainda haver sítios que fazem isso, que deixam a chave à Sim. porta de casa e sem problema nenhum. E nesse sentido senti que era mesmo muito seguro. Não vi sem-abrigos, não vi nada disso. Fiquei com a sensação que de facto toda a gente consegue ter um nível de vida médio e que todos têm condições para fazer uma boa vida lá. Obviamente que deve haver gente que ganha mais e outros menos, mas a média parece que todos conseguem ter boas condições para fazer uma vida lá. Acho que isso deve-se refletir muito na criminalidade de lá, porque não, parece-me que as pessoas não passam necessidades, portanto não. Pois também não tem necessidade de fazer o que quer que seja, não é? Pois pelo menos nessa zona foi a sensação que passou. Isso é ótimo, assim, se transmite essa sensação de segurança, é muito bom, não é? Sim, eu venho dos Açores, que é um sítio bastante pequeno, não é? Mas aqui em Ponta Delgada já não se vê nada disso, das chaves na porta, nem os carros abertos, nada disso. E achei curioso que num país bem maior ainda há zonas onde isso aconteça. Acontece, pois. Sim, é muito interessante, sem dúvida nenhuma. E olha, estava-me a lembrar, porque há bocadinho tinhas falado nas praias e eu fiquei com essa questão das praias na cabeça. Porque eu suponho que eles não façam propriamente praia nessa altura do ano, certo? Vão lá, a praia, estás na praia, mas não estás a fazer praia, não é? Sim, eu acho que eles não fazem praia em nenhuma altura do Ok, ano. pronto. Eu acho que nem no verão, apesar de no verão, pronto, já não haver neve nem isso, porque a Noruega, pelo que eu percebi, eu fui de inverno, eu vi foi com neve, Claro, mas claro. mostraram-me livros em Sénia, no alojamento onde nós ficámos, eles tinham lá livros da Noruega e não sei o quê, e mostraram-me como é que fica no verão, fotografias de como é que é no verão. Parece haver uma grande transformação e ver a Noruega de verão e de inverno é muito diferente. E eu fiquei com muita vontade de voltar no Regressar. verão e ver a diferença, porque no verão a Noruega parece ficar bastante verde, só que acho que mesmo assim, sem neve e assim, nunca há temperaturas para fazer praia, por isso, do que, pelo menos no norte da Noruega, não sei se Pois. posso, mas o meu amigo diz que não, durante o ano inteiro não fazem praia. O que eu vi foi fazerem surf naquela altura, em Ah, março, na Noruega. eu suponho que a Então, água seja geladinha, não é? sim, eles devem ter fatos Sim, porque especiais. senão não dá para entrar. Mas mais uma vez é daquelas diferenças, Pois, porque quer dizer, eu tenho um primo, o meu de Lisboa, que pratica surf de forma muito amadora, mas pronto, mas vai praticando. Quando eu regressei da Noruega para Lisboa, fiquei com os meus tios, com o meu primo.
e o meu primo estava a dizer que queria ir fazer surf e a minha tia a dar-lhe um sermão: não vais fazer surf com esse tempo, isso está horrível, menina, vais ficar doente, patati patatá. E eu, bem, realmente o contexto é super diferente de sítio para sítio, e eu até comentei, olha, na Noruega estavam a fazer surf e lá está bem pior que aqui. Isso é muito engraçado, porque na maior parte desses países assim nórdicos é muito curioso. Quando há assim um bocadinho de sol, nem precisa estar muito calor, é só um bocadinho de sol. No geral as pessoas saem logo para a rua, vão para os parques e para os jardins. E nós cá, se não está uma determinada temperatura, não o fazemos, não é? Sim. Eu estive na Suécia, em Gotemburgo, que é no sul da Suécia. E foi assim uma altura em que estava uma onda de calor a atacar o país, basicamente. E foi muito curioso porque as pessoas estavam todas na rua, estava tudo, até havia homens que já tinham tirado as camisolas e estavam em tronco nu pela rua a passear. E eu às tantas olhei assim para umas rochas, e aquilo tem lá assim ao pé da água, tinha assim umas rochas e pareciam que estavam ali assim umas focas ou assim, mas eram só pessoas, estavam as pessoas todas nas rochas, para lá deitados na rocha, só assim a apanhar sol. E eu disse, olha que engraçado. Nós cá não vemos assim Eles devem sentir mesmo uma privação do do sol. sol, pois, também acho que sim. E aí nessa altura do ano, no norte da Noruega, sentiste também diferença na duração dos dias? Estavas a falar há bocadinho das luzes, não é? Mas Sim. o dia fica até muito mais tarde, ou como é que é? Na altura que eu fui é bastante equilibrado, Ok. cerca de 12 horas de dia, 12 horas de noite, portanto bastante equilibrado, não senti, portanto, a nível de luz essa diferença, mas sim, sei que há meses de inverno em que eles não veem, há dias de seguida que não vêm a luz do sol, e de verão, Tromsø é muito procurado de inverno pelas auroras boreais, mas de verão são muito procurados pelo fenómeno do sol da meia-noite. Há uns dias que é sempre dia, que o sol não se põe, fica no horizonte e nunca desce do horizonte, e então existe o sol da meia-noite, e que é muito procurado de Tromsø no verão também por causa disso. Engraçado. Também esse sol da meia-noite também há em algumas alturas em São Petersburgo, na Rússia, está mais ou menos na mesma Sim. linha. Mas também nunca vi, mas deve ser bem engraçado estar ali à meia-noite e estar um bocado de sol, ou pelo menos alguma luz, não é? Não quero que Sim. tirasse um sol radiante, mas pelo menos alguma luz. Deve ser bem interessante. Olha, e a nível de gastronomia, comeste assim alguma coisa estranha ou foi tudo bastante normal? Foi bastante normal porque o meu amigo não quis comer fora. Eu até uma vez sugeri, uma vez na viagem também não vamos morrer por causa disso, né? Porque a questão é sempre os custos, é caríssimo. Exato, ok. Comer fora, mas como ficamos sempre em apartamentos com cozinha, acabávamos por ir comprar aos supermercados e cozinhar em casa. Por isso acabei por não comer fora, nem comer assim nada muito específico. Agora, da convivência que tive lá, o que eu entendi foi que eles têm muito o hábito de fazer refeições à base de tipo tostas, pão tostado com salmão fumado por cima, ou sardinha enlatada, coisas assim. Acho que eles fazem muitas refeições à base disso. Essa do salmão fumado é interessante porque eu adoro salmão fumado. Portanto, já fiquei aí com vontade de experimentar. Aprendi a gostar lá porque o meu amigo ele comprava bastante, porque lá acho que é mesmo uma coisa popular, e a partir daí também passei a comer salmão fumado. Abriu-se assim um novo mundo gastronómico. Exato. Eu estava aqui assim a tentar perceber no mapa porque Tromsø parece-me que bom, não é bem uma ilha. É uma ilha? Está numa ilha? É uma península, se É uma calhar. península. E estava a pensar na própria, na própria paisagem em si. Viste assim muitas montanhas, Sim. rios, lagos, como é que é a paisagem? Sim, muitas montanhas, naquela altura do ano branquinhas, vi muita neve e eu tive basicamente, dava para ver fiordes, né? Aquilo é uma zona com muitos fiordes, por isso passei por muitos fiordes e, portanto, era sempre uma paisagem bastante montanhosa, com fiordes. Vi nas viagens que fizemos, também cheguei a ver lagos
espécie de lagos, suponho eu, congelados, completamente congelados, e mais uma vez a diferença cultural, porque eu sempre fiquei com essa ideia. Ao longo do meu crescimento, sempre me foi passada a ideia de que era muito perigoso andar em cima de gelo, de um lago gelado, porque aquilo pode partir a qualquer momento e pode ser muito perigoso se cais lá dentro naquela água gelada e depois ao tentar sair aquilo vai partindo cada vez mais e é muito difícil de sair dali. Eu vi crianças a brincarem em cima daqueles lagos e eu fiquei, Luís, mas os pais deixam, os adultos deixam as crianças a brincar ali, tipo, para eles é tudo normal. É mesmo muito diferente a maneira de estar, né? Aquilo é a vida deles. Sim, sim. Não, estou a pensar que se calhar não é só assim um gelo por cima, não é? Se calhar tem, assim, é mais congelado até uma maior profundidade. Portanto, pode ser mais complicado de partir. Pois, eles lá deverão saber. Exato! Não ficaste com confiança de ir para lá também? Não, não. De pisar o Passamos gelo? assim de passagem, Ok. foi aquelas viagens de carro. Sim, 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 Eu sim. vi essas situações dos lagos congelados e de estarem lá a brincar em cima. E chegaste vocês não fizeram nada na neve sem ser a parte do andar na neve, não é? Portanto, tudo o que seja desportos de neve ou assim. Não, fiz só o snowshoeing, que é o andar Uhum. na neve. Depois, ao ver as auroras boreais, também foi num sítio meio isolado com bastante neve. Mas o que eu ia dizer é, a Noruega, o norte da Noruega e aquelas zonas por onde eu passei também é muito conhecido. É uma zona muito montanhosa mesmo e é muito conhecido por trilhos pedestres mesmo. Só que de inverno está tudo fechado e não aconselham mesmo os turistas a ir fazer os trilhos, porque é muito perigoso. E em Sénia, o pessoal lá do alojamento chegou a falar, pronto, que já houve casos de turistas que se aventuraram e que acabaram por morrer. É bastante perigoso ir para as montanhas naquelas condições, não é só a neve. Há zonas que é mesmo gelo, mas no verão é muito procurado também pelos trilhos pedestres, porque fica tudo, não tem neve nenhuma, não é? E fica tudo, a Noruega fica muito verdinha e eu fiquei também muito curiosa para voltar no verão, para ver essa transformação e para ir fazer esses trilhos, também deve ser bastante bonito. Os trilhos, sim, sim. Pois eu compreendo que no inverno fechem por questões de segurança, mas de facto é pena, porque também deve ser bonito no inverno Sim. com tudo branquinho, veres. Eu gosto muito da paisagem de inverno assim com neve. Acho que fica muito bonita. Até porque não estou muito habituada a vê-la, então sempre que vejo fico entusiasmada. Sim, eu cheguei a comentar com um dos colaboradores lá do alojamento turístico de Sénia que ele estava-me a perguntar se eu estava a gostar, eu disse que sim e que este cenário de neve para mim era muito especial porque eu não tinha nada disso perto de casa e que era tão diferente para mim, torna-se um cenário especial porque não é o teu habitual. E ele ficou muito surpreendido por eu gostar daquele ambiente assim invernoso, porque acho que eles lá gostam é do verão, estão Pois. fartos da neve e do frio, não gostam de neve. Com Sim, essa normalmente é aquilo que não estamos habituados que nos apetece mais, não é? Porque Exato. temos todos os dias isto, ok, queremos uma coisa diferente agora. Isso acontece muito. Estás a falar aí nos alojamentos turísticos. Sentiste que nessa altura do ano havia muitos turistas pela Noruega ou nem por isso? Para além daquelas pessoas que tinhas encontrado? Ou achas que é assim um país que ainda está por descobrir? Em Sénia não senti muitos turistas, também não me pareceu ser o local da Noruega mais popular ou mais conhecido. No alojamento acho que era só eu e o meu amigo, mais duas senhoras que estavam lá e é um alojamento bastante grande com vários apartamentos e basicamente acho que só estávamos lá, nós. Não. Portanto, em Sénia achei que estava bastante vazio. Tromsø, acho que não vi assim muitos turistas. Também fiquei um dia, 2 dias em Tromsø, foi muito rápido. Vi foi muitos locais no centro da cidade de Tromsø. Agora, em Lofoten já senti diferente. Em Lofoten vi excursões turísticas, mesmo via sequer expedições em grupo
turísticas, porque, e de facto, na minha pesquisa, Lofoten é mesmo um dos sítios mais procurados da Noruega, e a própria National Geographic faz expedições para lá, e há muita gente que faz expedições fotográficas em Ok. Lofoten, e então Lofoten acho que durante todo o ano deve ter bastantes turistas. Achas que é mais fácil ir assim numa coisa dessas em grupo ou sozinho? Tiveste assim essa ideia? Principalmente estavas com o Luís, não é? Que te Sim, conseguia explicar melhor as coisas, indicar melhor. Mas será que uma pessoa sozinha iria conseguir encontrar os sítios, digamos assim? eu acho que sim. Eu sou sempre mais, o Uhum. meu estilo de viajante também é mais fazer as viagens de forma independente. Eu Independente, acho que claro. hoje em dia nós conseguimos, com as ferramentas que temos no telemóvel, hoje em dia a gente descobre tudo e mais alguma coisa. Acho que é fácil e há sinalização, por isso acho que sim, e é uma maneira de fazermos a viagem mais barata, com certeza, é sem ir nos grupos. Pois, Fica porque mais acredito, caro. sim, acredito que deva ficar bastante mais caro ir num grupo qualquer organizado. Acho que sim. Olha, Mas pronto, sentiste. para quem não se quer chatear, pode ser uma opção. Quem não gosta de fazer a pesquisa e o planeamento, Uhum. porque dá trabalho. Não, claro, exato. Há sempre, e quando temos um tempo reduzido, se calhar para conseguirmos Sim, organizar melhor as coisas e aproveitar melhor o espaço. Eu normalmente também prefiro organizar eu, ir sozinha e fazer as coisas, mas como estavas a falar nisso, fiquei-me a questionar, porque de facto há alguns países e há algumas zonas que é muito mais fácil e até mais seguro para ti ires sim. num grupo. A Mas. Índia e Marrocos, Uhum, já comentei com o meu namorado, quando eu for para esses países, eu acho que vou preferir ir uhum, algo comprado, num pacote comprado, ou num grupo, ou numa expedição. São zonas que nós já ouvimos falar muito de esquemas e de uhum. fraudes, e eu sinceramente não lido muito bem com essas coisas. Eu acho que ia passar uma viagem super estressada, e não é para isso que eu gosto de viajar. Por isso eu acho que para esses países eu vou querer comprar um pacote, ir com um grupo, e o líder de viagem é que Trata resolve das essas coisas. coisas. Sim, eu acho que também temos de saber um bocadinho aquilo que nós gostamos e a forma como lidamos com as coisas. E se é para estar Uhum, estressada, não vale a pena estares com esse trabalho, para depois nem sequer aproveitas nada, não é? uhum. Mas estava a pensar, porque a Noruega tem muito aquela. Pelo menos a ideia que eu tenho é a ideia dos vikings, Ah, sim, sabes? sim, sim. Sim, sentiste isso quando estavas lá, ainda essa cultura, alguma coisa que remeta para essa cultura? Sim, ainda bem que falaste nisso, não, eu acho que nunca mais me ia lembrar desse assunto. Onde é que foi que eu vi? Foi alguns numa viagem de um local para o outro, acho que foi a caminho, que passamos por um museu viking. E fomos ao Museu Viking, e então eles, agora não sei precisar qual é a zona da Noruega em específico, lá no norte. Acho que por toda a Noruega deve haver vários museus vikings e Uhum. monumentos conservados e assim, mas sim, eu cheguei a ir a um, que era uma antiga casa viking, que então está preservada, e que é um museu, e então entramos nessa casa e está tudo como se fosse na altura dos vikings, a casa mesmo deles, e podemos mexer nas peças, no que está em cima da Ah, mesa. Usei como é que se diz? O que eles o tipo, a espécie do capacete? sim, sim, sim. E podíamos tocar à vontade nas coisas e mexer, o que achei muito curioso também, porque estou mais habituada a museus em que não toca, Uhum. não mexe, uma pessoa tem que estar ali na linha, e é um museu muito interativo Ai, e são os meus preferidos. Eu adoro mexer em tudo, sabes? Eu sou terrível. Eu vejo uma coisinha qualquer, tenho de ir lá tocar. E uhum, eu adoro esses museus assim que dá para mexer em tudo. Estou a ficar super entusiasmada enquanto estás a uhum. falar nisso. Tu estiveste lá a mexer e tocaste. Sim, e é ver como é que eles viviam naquela altura. Também tinha um guia por áudio no Áudio. museu, Uhum. não tinha português, ou escolhi, já não sei se foi inglês ou espanhol, foi um desses, e foi muito interessante também. Mas sim, eles têm muito essa cultura viking, dá para perceber que está bastante presente lá na história da Noruega.
Ok, então continua presente. Isso é muito engraçado. Eu acho que deve ser das coisas mais giras de viajar para esses sítios. É essa parte toda da cultura viking e da metodologia nórdica. Acho Uhum. que deve ser bem engraçado. Estavas a falar aí na questão do audioguia e isso fez-me lembrar sobre o idioma. E se as pessoas têm facilidade em falar inglês, como é que é a comunicação? Tu também estavas com o teu amigo, ele fala norueguês ou não? Não, ele sabe Não. algumas palavras, mas não fala de todo norueguês Uhum. fluente, nem pouco mais ou menos. Lá, inglês, para eles já é quase como se fosse uma segunda língua deles. Eles Uhum. falam mesmo muito bem inglês, fluentemente, e nunca tivemos problemas em relação a isso. O Luís, ele trabalha lá, vive lá e só fala inglês. Pronto, só obviamente que já aprendeu assim uma palavra ou outra, porque está lá, tem esse contato com a língua, Uhum. mas podemos fazer uma vida toda em inglês lá. Sim, que não há esse problema, não há essa barreira linguística. Portanto, Não. saber de inglês consegues estar lá tranquilamente. Olha, Agora diz. fizeste-me lembrar outra curiosidade, digamos assim, que eu senti lá, que foi, eu senti-me um ET na Noruega. Porque eu Então. nunca vi tantos loiros juntos, né? De olhos azuis e altíssimos. Na minha vida, nunca tinha visto. Eles são todos loiros, de olhos azuis e altíssimos. Não conhecia um norueguês moreno, não conhecia. São todos. E senti-me um completo ET lá, né? Salta mesmo à vista, porque eu tenho o cabelo castanho muito escuro, quase preto, e sou super baixinha, sentia-me um ET lá. O meu amigo é também baixinho e com cabelo escuro, por isso era demais. Sim. Nós andar por lá era mesmo demais. E notavam que as pessoas olhavam mais para vocês por causa disso ou não? Ou era tranquilo? Se calhar já estão habituados. Achei que era tranquilo, Uhum. não achei que chamássemos a atenção assim. Agora, em serviços, quando ias ao IPAR ou assim, lá está, eu senti muita diferença no contato que as pessoas têm, mas acho que é a maneira de ser Sim, deles, sim, sim. Não é por serem estrangeiros, é mesmo porque são naturalmente assim. provavelmente. Mas achaste o quê? Era a falta de um sorriso? Qual é que foi assim a diferença que te chamou mais a atenção? Sim, sorrisos não há muitos, pelo menos lá em Tromsø, não achei, nem o meter a conversa, não sei, não há interesse em conhecer. Não é que eu tenha convivido muito com os noruegueses, porque foi com um amigo português, né? Claro. Mas já senti um ambiente muito diferente em Senja. E Senja, apesar de ser a segunda maior ilha norueguesa, eu senti que era um ambiente muito rural, Uhum. enquanto que Tromsø é muito citadino. E em Senja eu senti um contato diferente por parte das pessoas e mesmo pelos próprios noruegueses, tipo, metiam conversa connosco, Uhum. tinham interesse em saber de onde nós vínhamos, das diferenças dos países, e tive muito mais conversas com o pessoal em Sénia e eram muito mais afáveis, cumprimentavam-nos. E eles, o cumprimento deles também é muito curioso, porque é um abraço, um povo supostamente tão frio, e depois Cumprimento. cumprimentam-se de abraço, que para mim um abraço é uma coisa muito mais invasiva e muito mais pessoal do que os nossos beijinhos na cara, porque a gente basicamente encosta a bochecha no outro. Ponto. Eu acho um abraço muito mais pessoal e acho curioso um país tão frio, mas depois cumprimentam-se assim, mas cumprimentam-se assim pessoas que conhecem, né? Porque regra geral Uhum. é um aperto de mão. Mas em Sénia, quer dizer, não me conheciam a mim de lado nenhum, e cumprimentavam-me de abraço. Portanto, achei o povo de Sénia bastante diferente do resto por onde eu tive, e Sim, acho sim, que tem sim. a ver por ser um ambiente mais rural. Pois, pode ser isso, não é? A diferença entre um ambiente mais rural e mais citadino e as Hum, pessoas estarem habituadas a um tipo diferente de contacto. Olha, qual foi assim a coisa que tu gostaste mais na Noruega? as paisagens, o cenário, porque eu sou uma apaixonada por paisagens. Grande parte da minha fotografia é fotografia de paisagem
e vivendo nos Açores, posso dizer que as minhas expectativas para paisagens já vão logo muito elevadas. Exato. Sinceros, eu vivo num dos locais mais bonitos do mundo. Eu sou muito orgulhosa dos meus Açores. Mas fiquei maravilhada com as paisagens da Noruega. Acho mesmo um cenário idílico e quem gosta de paisagem, acho que é um destino fabuloso. Eu não sou muito de praias, destinos de praias, gosto mais da montanha. Sim. E de paisagens de montanha e assim, por isso gostei muito. Sim, eu estou muito curiosa, eu não conheço a Noruega, mas fiquei muito curiosa porque eu acho que os meus destinos preferidos também são os que têm montanha. Eu também adoro montanha, adoro olhar para as montanhas, ver assim uma coisa altíssima e subir até lá, sabes? Fazer assim uns trilhos e estar ali no meio da natureza. E lagos, Também não... e lagoas. Sim, lagos, opá, é essas incrível. coisas. Eu também não sou fã de praia, eu gosto de ver a praia, não gosto de fazer praia, sabes? Exato. Portanto, destinos de praia para mim também não me chamam muito, mas acho que vou gostar muito da Noruega. Deixaste-me cheia de vontade de ir lá. Tu que viveste no Canadá e estou inquieta para ir ao Alberta. Bom, Vais adorar. Tens assim mais alguma coisa que gostasses de dizer da Noruega? Ou achas que já está praticamente tudo? acho que já falei assim de tudo, das minhas impressões. Pronto, é um destino, para concluir, é um destino que eu recomendo muito. Quer dizer, depende muito do gosto pessoal das pessoas, né? Mas se gostam Claro. de paisagem e assim, e fenómenos da natureza, é um destino que eu recomendo muito, acho que vale a pena. É mesmo o meu tipo de viagem, pelos meus interesses e pelos meus gostos. É tanto que este ano eu vou para um destino um bocadinho semelhante, que é a Islândia. Boa! Vou de inverno também, vou meter para o Ok. frio outra vez. Sim, sim. E olha, assim para terminarmos, onde é que as pessoas te podem encontrar? Portanto, tinhas falado há bocadinho no ilhoa.pt, não é? Sim, é o meu blog, o meu site, e depois já as redes sociais associadas ao blog, o Instagram, ilhoa_phototravelblog, e no Facebook, Ilhoa Photo Projects. Uma página do Facebook. Boa. E tu também tens um alojamento local? Sim, é uma atividade relativamente recente, tem um ano o alojamento. Foi assim uma mudança de vida que eu decidi fazer há 2 anos. E sim, agora estou dedicada só ao alojamento local aqui em São Miguel, portanto viajantes estão a pensar vir a São Miguel, podem falar comigo sobre alojamento, que eu dou-vos as condições e as informações que precisarem, mesmo dicas e assim, se vierem falar comigo, estou sempre disponível naquilo que eu puder ajudar, eu ajudo. Boa, boa. Eu vou deixar depois todos os links na descrição do episódio. Olha, Beatriz, foi um prazer falar contigo e saber um bocadinho mais sobre a Noruega. Obrigada pelo convite. Um beijinho. Beijinhos, adeus. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado da minha conversa com a Beatriz e que tenhas ficado com vontade de ir conhecer a Noruega. Afinal de contas, não é um país assim tão distante. Até ao próximo episódio e boas aventuras!